Vasco recebe o Fluminense na capital federal pela oitava rodada do Campeonato Carioca de 2025. O adversário está com seríssimas dificuldades. Vem aqui comigo, vamos falar tudo sobre esse jogão agora. Fala galera vascaína, Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo de preleção. Esse especial é o primeiro clássico do Vasco no ano, Vasco e Fluminense pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Vasco é vice-líder, Fluminense já tem apenas a 10ª posição, está com seríssimas dificuldades, está com uma crise danada, mas clássico é clássico, a gente está aqui para falar dos times, como é que vem, dar uma temperatura desse jogo. Amanhã eu vou estar lá no estádio, né, eu e minha família acompanhando esse jogão, e a gente espera que o Vasco melhore seu desempenho, né? O Vasco não vem também de uma partida boa. Então vamos começar logo aqui dando uma pincelada logo de cara aqui na tabela, né? O Volta Redonda, que empatou com o Vasco, tem 13 pontos, né? O Vasco lá empatou com Volta Redonda, tem a mesma pontuação, só que perde no critério de desempate, né? Tem uma vitória a menos, né? Já desmiuçou já esse desempenho do Vasco nessa partida, que não foi nada legal, né? O time preso, encaixotado, em alguns momentos preguiçoso, como é que eu posso dizer, preparação física deixou a desejar, né? Só que agora não tem mais a desculpa, porque o Fluminense começou com o Vasco na mesma época, né? Se apresentaram também juntos. Então não vai ter esse problema de preparo físico, né? Nova Iguaçu na terceira posição com 12, Maricá perdeu para o Madureira, né? Deixou escapar uma chance de encaminhar uma classificação só com 11. Flamengo e Botafogo tem um jogo a menos. O Flamengo tem 10 pontos e o Botafogo 9. Flamengo ganhando o jogo atrasado com o Botafogo, o Flamengo assume a liderança, pelo menos por aproveitamento, tá? Porque tem rodadas antes aí, tá? Botafogo com 9 pontos, enfim, o Fluminense, gente, caiu para 10º. Ele tem 7 pontos em 7 jogos. Então o Fluminense ainda tem 4 jogos por fazer. Chega no máximo faz 12, né? 12 com 7 vai até 19, se ganhar todos. No entanto, essa semana pro Fluminense é uma semana complicada. Pega o Vasco aqui em Brasília e pega o Flamengo no sábado, 16h30, né? Então, sem dúvida alguma, é uma situação dificílima pro Fluminense aí nessa semana, né? Vai saber o que vai acontecer com o Fluminense aí, tá? Vamos aqui nos jogos da rodada. Amanhã, abrindo a oitava rodada, Bangu e Boa Vista. Bangu desesperadíssimo para não rebaixar. Boa Vista que empatou com o Fluminense, né? O Boa Vista em que posição? Tá em 9º ali, ó. Também tá com a situação complicada. Portuguesa do Rio recebe o Flamengo. Fluminense e Vasco, né? Vasco e Fluminense amanhã às 21h30, é o clássico da rodada aqui em Brasília. Madureira, Sampaio Corrêa, Volta Redonda, que é o líder, recebe o Maricá. Esse jogo aí, atenção nesse jogo, isso na quinta já, né? Madureira e Sampaio Corrêa já na quinta, Volta Redonda e Maricá. Então atenção nesse jogo com o Maricá, porque pode, né? O Maricá pode aprontar, o Volta Redonda pode. Porque o Volta Redonda, gente, por que eu tô falando isso? O Volta Redonda tá com a faca e queijo na mão. O Volta Redonda é líder e já enfrentou os 4 times grandes, né? Empatou com o Vasco e Botafogo, se eu não me engano, aí ganhou do Fluminense, ganhou do Fluminense e Botafogo, empatou com o Vasco e perdeu pro Flamengo. Então, assim, já foi os times grandes. Então agora o Volta Redonda tem ali, ó, o Maricá, dos times que vai pegar, talvez seja o que tá mais gabaritado aí. Então o Volta Redonda tá com tudo para poder ser, inclusive, né, campeão da Taça Guanabara, né? A julgar que o Flamengo pode perder pontos aí, ou para Botafogo, ou para Vasco, ou para Fluminense. O Flamengo ainda tem 3 clássicos ainda, né? Então vamos lá. E depois fechando a rodada, Nova Iguaçu e Botafogo. Vamos ver aqui um pouco as escalações. Do Vasco, gente, não há o que se esperar muito, tá? Aqui é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verrete. Dessa escalação aqui, vamos lá.
Vamos pontuar. Paulo Henrique não precisou passar pelos exames e treinou normalmente nessa terça-feira. O que rolou com o PH no último jogo foi só um susto. A imagem dele sendo substituído chateado e mancando preocupou. Mas o lateral direito, inclusive, treinou normalmente essa terça-feira. Ok? É, ele nem precisou passar por exame, tá? Então, aqui a notícia é do ex do jornalista Bruno Braz, do UOL. Ok? Então, ou seja, dessa escalação, eu só não concordo com o Alex Teixeira. Tá? Ah, mas o Felipe Coutinho também não entrega. Ah, os caras ninguém jogou bem. É porque eu acho que o Alex Teixeira, além de não estar entregando, gente, ele só faz o feijão com arroz. Ele não tem ousadia para tentar algo diferente. E quando tenta, se dá mal. Então, eu já iria ali com o Lucas Zuccarello tranquilamente. Tá? Tranquilamente. Então, isso aí é só uma provável escalação. Não é a definitiva, tá? Eu trouxe o Dezão, que é do canal Sentimento Tricolor, para ele trazer uma provável escalação do Fluminense, né? O áudio está um pouco adiantado porque é meio longo, né? Eu reduzi aí para uns 2 minutos só, tá? Então eu vou deixar vocês com ele aí com a escalação, depois a gente vem comentando. Vamos falar aqui da provável escalação para amanhã. Esse aí foi o time do Fluminense que treinou hoje pela manhã, terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Fábio no gol, Guga na lateral direito, o Samuel Xavier realmente ele se lesionou, parece que ele se lesionou. O Fluminense não emitiu nenhum comunicado ainda, mas parece que o Samuel Xavier realmente se lesionou no lance do gol, lance que ele marca o gol do Fluminense ali do empate contra o Boa Vista. Então Guga vai jogar na lateral direita. Thiago Silva e Thiago Santos formam a dupla de zaga. Então, mais um erro grotesco do Mano Menezes, que pra mim já é hashtag fora Mano, tá? Ele não entende que o Ignacio pode jogar ao lado do Thiago Silva, com Gabriel Fuentes na lateral esquerda, porque é brincadeira, o René... A apresentação do René contra o Boa Vista foi abaixo da crítica, né? Bernal, segundo o treinamento de hoje, vai ser mantido ali como primeiro volante, tá? Martinelli perdeu a vaga e o Mano prefere o Bernal do que o Martinelli. O que eu, particularmente, considero um erro. Eu queria ver se o Martinelli fizesse as partidas que o Bernal faz. Ele seria chincoalhado de bagre pra baixo. Eu sei que muita gente da torcida aí tem implicância com o Martinelli, não gosta do Martinelli, e acha o Bernal melhor. Então tá bom. O Mano tá fazendo a vontade dessa parte da galera aí, Bernal mantido no meio, com o Hércules, que eu acho que é o único titular absoluto no meio campo, que ainda não mostrou o que joga no Fortaleza, com o Arias fazendo a função de 10. Cara, me desagrada muito isso. Ah, André, não tem ninguém, ele tem que fazer, beleza. Você tira do Arias o que ele tem de melhor, que é o jogo pelas laterais, pelas pontas, que eu quero dizer, né? Pelo lado do campo, jogo pelo lado do campo. O Arias rende muito melhor jogando pelos lados do que pelo meio. Ah, não tem outro. Bem feito pra diretoria. Bem feito. Que contava com Ganso e Renato Augusto e Lima pra fazer essa função. Perdeu os 3 de uma vez. Agora tá aí. Agora tá aí. Tem que deslocar o melhor jogador do nosso time pra uma função que, na minha humilde opinião, ele não vai bem. Tomara que ele vá contra o Vasco. Mas até então, ele joga melhor pelos lados. No Fluminense ele começou pelo lado esquerdo, depois foi pro lado direito. Na seleção colombiana ele joga pelo lado esquerdo. Ele não joga no meio campo em lugar nenhum. Mas pela falta de opções, né? No ataque, Canóbio, que não mostrou o que veio ainda, muito aguerrido, muito esforçado, isso é verdade. A gente não pode falar que é um jogador que faz corpo mole, mas até agora, corre, nada. Tá fazendo biatlon. Nada corre. Serna pela direita, e o Serna rende realmente melhor pela direita do que pela esquerda, e o Cano no ataque. Bom, gente, né? Daqui a pouco eu comento lá, só trazer a arbitragem rapidamente aqui. Tá Wagner Nascimento Magalhães, assistente Gustavo Mota Correia e Daniel Oliveira Alves Pereira, e o VAR Alexandre Vargas Tavares Jesus, que vocês estejam iluminados, que a gente não precise mais falar sobre vocês, tá? Vocês viram a escalação do Fluminense aí, gente? O tanto de incoerência, assim, coerência não, tanto que o torcedor, que o Adesão, o André do Sentimento Tricolor, tanto que ele reclama do Thiago Santos, cara com 35 anos. Então, assim, já tem uma zaga mais envelhecida, que é o Thiago Silva, que é grande zagueiro e tudo mais, mas já tá com 40 anos. O Thiago Santos foi o camarada que fez um pênalti imbecil no jogo contra o Botafogo, tá? Ele reclama que contratou 2 caras aí, mesmo assim não vai usar o camarada, né? Então o primeiro desfalque é o Samuel Xavier, então vai o Guga, que os caras têm uma repulsa também danada no Guga. Então olho lá naquela lateral direita que os caras... É um desfalque importante ali, apesar do Samuel Xavier não viver uma grande fase. Aí depois vem com esse zagueiro também, Thiago Santos, né? Que eles já ficam também ali querendo o Ignaldo. Ignaldo? Não, Ignaldo é do Vasco, esqueci o nome do outro zagueiro, tá? Né, o Fuentes, né, no lateral esquerda, o reserva é o René. Sacanagem, podia colocar o René.
Aí colocando outra coisa também que ele colocou ali é o Arias jogando no centralizado. Mas veja bem, o Lima tá voltando. O Lima foi relacionado, tá, gente? Inclusive, eu nem trouxe aqui os relacionados do Vasco, né? Eu vou colocar aqui na cara de pau aqui nesse vídeo aqui, ao vivo aqui, tá? Porque eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Então, assim, gente, colocar o Arias ali no meio, obviamente que é meio que desespero, né? Eu não sei como é que o Lima está, tá? Porque o natural seria o Lima, porque o Lima é um cara polivalente. Né? Se tu precisar do Lima aberto à esquerda, à direita, de volante, de meia, ele vai fazer. Mas está voltando de lesão, o Lima está relacionado, mas vai ser opção, tá? No banco de reserva. Inclusive no Netflix tá falando isso. Site coloca possível novidade no time do Fluminense. Lima será relacionado e pode ser opção de Mano Menezes no Flu, né? O Fluminense tem desfalques importantes, o Ganso e Renato Augusto, né? O Ganso tem uma miocardite, o Renato Augusto também machucou, vai precisar de cirurgia. Samuel Xavier sofreu uma lesão na coxa direita durante o jogo, inclusive ele que fez o gol, ele já faz o gol e já sai mancando. Ele já jogou no sacrifício, porque o Fluminense já tinha feito as 5 substituições. Segundo o Netflu, vamos lá, é Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignácio ou Thiago Santos. Então, é Ignácio que eu tava querendo lembrar. Então não é que é certo que vai o Thiago Santos, pode ser o Ignácio. E Gabriel Fuentes. Ok. Aí Bernal, Hércules e Arias também era o que a gente trouxe. Canóbio, Serna e Cano. Tá? Ou Lima, né? No lugar do Serna. Mas o Arias parece que vem do meio campo mesmo. Então já é a segunda fonte aqui que coloca, né, o Arias, né, no meio campo, né? Segundo o Dezão, ele não rende tão bem jogando pelo meio, mas é um grande jogador, gente. É um cara que protege a bola, que dá ritmo para esse Fluminense. O Vasco tem que ficar muito, mas muito ligado com a área, sem dúvida alguma. Né? Outro menino que tá na base lá do Fluminense fazendo um barulho danado lá é Riquelme, canhotinho, ponta direita, corta para dentro, tem uma canhota forte, habilidoso. Muita gente no Fluminense também tá brabo com isso aí, porque o Mano não escala o Riquelme, mas é isso, gente. Olha aí os relacionados aí. Alex Teixeira, já é o nome que eu não gosto, vai pelo menos para banco, né? Mas eu não queria que ele fosse titular, não. Sinceramente. Bruno Lopes, que é hoje o reserva que a gente tem para o nosso Pirata. Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean David, cara. O que explicar o Jean David ser relacionado? Meu Deus do céu, eu te juro, eu vou estar no estádio. Se o Carilho inventar de colocar esse Jean David, eu vou invadir. Brincadeira, tá? João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Zucarello, mais uma vez, Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Pablo, é o quê? Que Pablo é esse? É o Pablo Verrete? Não é o Verrete. Que Pablo é esse, gente? Não lembro desse Pablo aí, não. Que Pablo? Eu tô viajando? Pablo. Cara, eu tô viajando. Pra mim, eu não lembro desse Pablo aí, não. Deve ser da base, né? Paulinho, Paulo Henrique, Paê, Puma Rodrigues, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Né? Então aqui a gente não tem da base, só se foi o Pablo aí, que realmente eu não lembro do Pablo, gente. Não lembro, não lembro, não lembro. Tá, galera? Então, assim, o que eu espero desse jogo? Jogo apertado, é clássico, clássico é clássico, clássico não se joga, clássico se ganha, clássico é guerra, clássico tem que ir com atenção redobrada. Os dois times vão em igualdade de condições físicas, né? Jogaram no ano passado, na mesma época, tiraram férias, se apresentaram, fizeram a pré-temporada, tudo igualzinho. Então, não pode ser desculpa a preparação física, né? Não é um time igual o Volta Redonda que começou a treinar em dezembro, né? Não é, o gramado não é sintético, é um gramado que tá tapete, né? Eu vi o jogo do Flamengo lá, o gramado tá muito bom. Aqui em Brasília a temperatura tá bem amena, né? Tem época de chuva aqui, né? Então a temperatura amanhã vai estar lá, sei lá, 25 graus, estourando. Isso no máximo, no máximo, no máximo. Né, daí para baixo, tá? Se não chover na hora do jogo, tá? Que aqui tá desse jeito aqui. Então, assim, a gente espera que o Vasco corrija os problemas, né, do último jogo, que para muitos foi surpresa. A gente esperava que o Vasco passasse o carro em cima do Volta Redonda e não foi isso. Já o Fluminense, ele vem numa pressão terrível. Quem acompanhou a entrevista do Mano Menezes pós o jogo contra o Boa Vista nesse último domingo, você via cabisbaixo, né? Enfim, cara
né? Todo mundo já tá pedindo a cabeça dele, então o Fluminense tá pressionadíssimo, ninguém lá acredita em classificação mais às semifinais, tá bom? Eles vão tentar pelo menos classificar para a Copa, para Taça Rio, e óbvio, tem todas as condições de classificar para Taça Rio, né? Mas eles jamais vão querer perder pro Vasco. São dois clássicos, gente. Jamais vão querer perder pro Vasco. Então não adianta. Não espere um Fluminense recolhido, não espere um Fluminense desatento, porque eles já erraram tudo que tinha para errar. Amanhã vão tentar jogar concentrado. É óbvio que futebol não é assim, agora eu vou jogar sério. Não. Futebol é constância, né? É treinamento. Né? Não adianta você falar, fez 7 jogos ruins, não, agora é clássico, presta atenção, parou a brincadeira, vamos jogar sério. Pode acontecer? Pode, no futebol acontece, o Vasco também pode fazer um jogo igual fez com Volta Redonda e dezembro o Vasco sair derrotado. Então, vou bater na madeira aqui, isso não pode acontecer, caiu até alguma coisa. Tá, isso não pode acontecer. O Vasco tem que jogar atento, jogar o jogo, né? Passar a bola pelos nossos meias. Coutinho amanhã tem que chamar a responsabilidade, aparecer pelo jogo, né? Levar esse time pro ataque com qualidade e paciência, gente. Paciência. Eu sei que é complicado, tá? Mas, por exemplo, vocês não estão em São Januário. São Januário lá, se você já no começar o jogo, já marcando alguma coisa, a torcida lá é muito diferente, né? Quem já teve em São Januário sabe. Aqui em Brasília, com certeza, a torcida é mais paciente, não vai começar a vaiar o time logo de cara, vai apoiar, ainda mais que é contra o Fluminense, então a gente sabe que precisa de muito apoio. Vamos ter maioria, sim, né? A torcida do Vasco aqui é muito maior do que a do Fluminense. Eu tava até vendo aqui a chegada do Fluminense aqui em Brasília, pouquíssimos torcedores, nada comparado à do Vasco. Tá? Então a gente tem tudo para fazer, a gente não tem nenhum desfalque importante, né? Além dos que a gente já sabe que está desde o ano passado. A gente vai com o time que veio jogando, já vai pro 4º jogo desse mesmo time, então já deu para saber quem pode, quem não pode, o que deu certo, o que não deu certo. Eu acho que o Vasco fez um ensaio maravilhoso, diferente do Fluminense, que vai testar uma formação diferente. O Arias vai, pela primeira vez, vai vir por dentro, jogando, armando o time ali pela meia. Né? E aí, vai dar certo? Não sabemos. Não sabemos. Então, acho que o Vasco tem um time que está mais equilibrado nesse momento. Tá? Eu não falo nem de um favoritismo, mas o momento do Vasco é um pouco melhor. Tá? O time do Vasco deu uma encaixada melhor, fez jogos um pouco melhores, tanto é que a tabela do campeonato reflete isso, e eu espero que o Vasco entre em campo amanhã e corresponda a essa nossa expectativa. Do mesmo jeito que lá eles vão encarar esse clássico aqui como um tudo ou nada, o Vasco sabe que é a mesma coisa, é o primeiro grandioso teste, né? Não sei se o do Volta Redonda vai ser pior, o resultado vai mostrar pra gente, né, se foi pior ou se foi maior, né? Mas o Fluminense está passando um momento delicado, o treinador está na corda bamba, o time não produz, tem desfalques importantíssimos, como o Ganso, como o Renato Augusto. O time não está encaixadinho, o time tem problemas, tem uma zaga envelhecida muito, né? Assim como algumas outras peças, o Germancano mesmo, né? Algumas peças ali que não oxigenam o time. O lateral direito, Samuel Xavier, que já não é essas coisas, já tá desfalcado, vai entrar o outro que é bagre mais ainda, que é o Guga, na lateral direita. Então, o Vasco tem tudo para ir lá e vencer o jogo. Eu espero que o Vasco vença o jogo, tá? Vai passar ali, temos um grande goleiro, como o Fluminense também tem, o Fábio tá pegando tudo, então não pode dar mole na frente do Fábio, se pegou a bola ali, tem que conferir. PH vive boa fase, não fez um bom jogo, mas esse jogo contra o Volta Redonda ninguém foi bem. Fora isso, o PH vive uma boa fase, é um lateral veloz, que se realmente não teve nenhum problema, foi só um susto, não precisou nem de exame, eu acho que é um reforço importante, porque vai cair em cima ali do Fuentes ali. O Lucas Piton caindo em cima ali do Guga, mais o Coutinho, né, fazendo aquela jogadinha pro Verratti, pode ser uma opção também. E o nosso meio-campo, gente, que é a nossa grande arma. A consistência de meio-campo, com Paulinho, Jair, Tietê, Felipe Coutinho. E a gente espera que o Alex Teixeira pelo menos incomode, né? Que a movimentação do Alex Teixeira é até razoável, mas é muito feijão com arroz, tá? Então, gente, é isso,
tá? Amanhã, em qualquer momento, a gente volta. Eu vou tentar ver se eu faço uma chamada lá na frente do estádio na hora do almoço. Se não, a gente vem com um pré-jogo rapidinho de dentro do estádio, se tiver internet lá para eu soltar esse vídeo, beleza, né? Comentando a escalação. Se não, a gente faz no pós-jogo mesmo, assim que eu chegar em casa, e a gente vai desmiuçar isso aí. E espero que com uma vitória, né? O Vasco vai a 16 pontos, encaminha de vez, né? Ainda tem o Sampaio Corrêa, encaminha a sua classificação antes de pegar Botafogo e Flamengo. Tá bom? Então é muito importante, muito, mas muito importante que o Vasco vença o Fluminense e vença no final de semana o Sampaio Corrêa. Dessa maneira, a gente já chega de 9 pontos, ainda tendo 2 clássicos, né? Que na teoria os outros times são melhores que o nosso. Na teoria. Clássico, já falei, clássico é clássico. Então é fundamental o Vasco vencer esse jogo amanhã. Tá? Não tem conversa, não tem desculpa. O Vasco precisa vencer esse jogo amanhã. Tá bom, galera? Era isso que eu tinha para falar. Não vou falar de Marcelo Santana, de Pedrinho, de lentidão de mercado, que hoje é para falar de Vasco. Eu vou falar disso na quinta-feira, tá bom? Não é que eu tô passando pano ou esquecendo dos assuntos, não. É porque nós temos um clássico amanhã. Então parem as máquinas, parem de falar de tudo e vamos se concentrar em vencer o Fluminense amanhã. Beleza, galera? Tamo junto, a gente vai se falando.